Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um programa Leitura Guiada, em que a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos agora no capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler hoje o 17, 18 e 19. Aí, se der ainda nesse áudio, a gente faz o comentário do capítulo de número 20. Né? O capítulo 17, só para a gente relembrar, nós estamos falando do reinado de Saul. É a segunda porção do livro de 1 Samuel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, a primeira porção, falando sobre Samuel, do capítulo 13 até o 31, o reinado de Saul. Porém, o capítulo 17 trata da clássica história de Davi e Golias. E aí, talvez você se pergunte, né, a pergunta que deve ser feita ao ler este capítulo é: por que está se falando de Davi se o reinado é de Saul? Se Saul é o rei. E é justamente isso que o texto quer mostrar para a gente. Saul foi a pessoa que o povo escolheu para reinar sobre Israel e resolveu um grande problema, que é o problema dos filisteus atacando Israel. Então, Saul tinha uma importância ali militar. Ele deveria ser a pessoa que iria resolver o conflito com os filisteus. Agora, o povo está numa guerra com os filisteus. O gigante Golias se apresenta para lutar contra os israelitas. E a gente deve lembrar que Saul foi escolhido também por uma questão de aparência e de altura. O texto diz, lá no capítulo 9, né, que Saul, assim que ele é apresentado na história, Saul ele sobressaía todo o povo dos ombros para cima, trazendo uma indicação ali tanto de beleza quanto de altura, ou seja, Saul era alto, né? Então, se Saul era alto e nós temos um gigante na parte dos filisteus, quem deveria ir à luta era Saul, não só pela questão da altura, mas também pela questão do chamado a ser o rei, da responsabilidade militar de conduzir Israel nas batalhas. Só que como lá no capítulo de número 15, no capítulo 15, o profeta Samuel já havia informado a ele que Deus escolheu uma outra pessoa para reinar no seu lugar e que o reino já havia sido rasgado da mão de Saul. O que vai começar a acontecer no capítulo 17, aliás, começa no 16, no 17 a gente vê isso crescendo, é que Davi começa a crescer ao longo da história, enquanto Saul vai decair, né? Saul vai aos poucos aí ruindo. E um desses episódios que traz a ruína de Saul, ou pelo menos o início dessa ruína, é o episódio de Golias, porque Saul não assume a responsabilidade de lutar por Israel e defender o seu povo. É Davi quem assume essa responsabilidade. Então vamos ao texto para a gente poder entender melhor esse capítulo 17. Né? Os dois primeiros versículos vão mostrando ali o povo filisteu e o povo de Israel acampados, cada um em uma parte da tribo de Judá, no território de Judá. Os filisteus estão em Socó, e os israelitas estão no vale de Elá. Na verdade, estavam os dois exércitos em um monte. Entre esses montes havia um vale, provavelmente o vale de Elá, onde seria realizada a luta ali entre Davi e Golias. Lá no verso 4, nós temos a apresentação então desse guerreiro Golias. Né? Diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Em algumas traduções aqui apresenta-se a expressão campeão, um homem campeão, dando a entender que ele já havia vencido outras batalhas, né? Cujo nome era Golias, de Gate, da cidade de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, que dá aí, gente, 2,70 metros. Isso 2,70 segundo alguns historiadores e teólogos, há outros ainda que consideram que Golias tinha por volta de 2,6 metros.
Aí depende muito da corrente arqueológica de cada pessoa e das evidências, da interpretação das evidências históricas, né? Mas a ideia é que essa altura aqui de 6 côvados e 1 palmo, ela é equivalente, se a gente for transformar isso na medida atual que nós usamos, a 2,70 metros. Do verso de número 5 até o verso de número 7, vai trazer ali uma grande descrição da armadura de Golias. Então diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, mais ou menos ali 51 quilos de armadura. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então você perceba que a descrição da armadura de Golias era uma descrição para assustar, para amedrontar, para trazer pânico, né? E para mostrar o quanto esse guerreiro era poderoso, não só pela sua altura, mas pelas armas e pela armadura que ele portava. Provavelmente essa era uma armadura muito cara, só deveria ser usada por Golias. Talvez os outros filisteus não usassem armaduras desse tipo, porque o custo seria muito alto. Então, era uma armadura única e exclusiva para Golias. E ele, então, a partir do verso 8, começa a afrontar o povo de Israel, né, que vai lá até o verso de número 11, as afrontas de Golias, dizendo: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Perceba que ele não fala israelitas, né? Ele fala servo de Saul. Escolhei dentre vocês um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Veja aqui, né, a vitória na batalha geraria ali a servidão ou a escravidão, né, de um povo sobre o outro. Então o objetivo dos filisteus era tornar os israelitas seus servos, que já acontecia isso. Mas o que está acontecendo? No governo de Saul, os israelitas estão começando a se rebelar contra esse domínio dos filisteus. Então, já que os israelitas estão se rebelando, aí eles vão à batalha, e se Golias vencer a batalha, os israelitas permanecem como servos dos filisteus. Mas se os israelitas vencessem, né? Aliás, se os israelitas vencessem essa batalha, os filisteus iriam então servi-los, o que não ocorreria, óbvio, isso não iria acontecer. Provavelmente os filisteus iriam fugir ou se resguardar para, num futuro próximo, tentar uma outra investida contra os israelitas. Agora, o verso 10 é importante, porque o verso 10 diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ou seja, o pedido dele é para que tenha um homem em Israel que lute contra ele, um homem que queira lutar contra ele. E o verso 11 diz: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, não havia homem para lutar contra Golias, né? Isso é um juízo contra o povo de Israel. Não há um homem que lute, não há um homem corajoso, não há um homem que sirva ao Senhor e entenda que essa batalha é do Senhor. Saul deveria ser esse homem. Esta lacuna de homens, né? Esse espaço vazio deveria ser preenchido pela figura de Saul. E ele não faz isso, ele não preenche esse requisito, já mostrando como ele não atende os requisitos para ser rei de Israel segundo o padrão de Deus. Até por isso, né, quem vai aparecer é Davi, e depois por isso Davi vai ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus, ou como rei segundo o coração de Deus, porque é aquele que vai preencher as características que Deus requer para reinar sobre Israel. Então, a partir do verso 12, o texto introduz Davi na história.
Essa porção de texto vai do verso 12 até o verso de número 23, onde Davi ele é enviado ao campo de batalha para levar ali mantimentos para os seus irmãos, inclusive para Saul. Então veja a apresentação de Davi no verso 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Esse era já velho, está se referindo a Jessé, o pai de Davi, que já era idoso nos tempos de Saul. O verso 13 diz que os 3 filhos mais velhos de Jessé seguiram a Saul. A gente tem ali Eliabe, Abinadab e Samá. Muito provavelmente eles faziam parte do exército de Saul de 3.000 homens. A gente deve lembrar que Saul tinha um exército real, uma guarda real composta por 3.000 homens, dos quais deveriam fazer parte ali Eliabe, Abinadab e Samá, os 3 irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos de Davi. Porque o verso 14 diz, olha, que só os 3 maiores seguiram Saul. Não quer dizer uma espécie de lealdade, mas quer dizer que eles fizeram parte da guarda real de Saul e estavam lá no campo de batalha para lutar contra os filisteus. O verso 16, então, conta que o filisteu Golias estava lá por 40 dias esperando um homem. Esse é um tempo incomum. Geralmente o tempo de duração assim, da espera para uma batalha, que a gente já viu na Bíblia em outros momentos, era de 7 dias, não de 40. Então é para ver o quanto os filisteus estavam dispostos a esperar, porque eles sabiam que a vitória de Golias era certa. Eles entendiam isso. Na verdade, não temos muitos relatos na história do Oriente Médio de batalhas feitas através de duelos. Geralmente um exército inteiro lutava contra o outro, não apenas os homens em si. Provavelmente os filisteus exportaram essa prática aí de algum território da Ásia ou de algum território grego, exportaram essa prática ali para o Oriente Próximo, para o Oriente Médio, e trouxeram essa prática do duelo. E como Golias era alto e tinha armadura enorme, provavelmente, então, eles estavam certos da vitória de Golias. Agora, adiantando nossa leitura para o verso 24, a gente vê que os israelitas continuam com medo das afrontas de Golias. Davi chegou ali, ele já foi para o campo de batalha, já se aproximou do campo de batalha, já ouviu Golias falando as afrontas em relação a Israel, e todos os israelitas estavam com medo e fugiam diante daquele gigante. E ali eles trazem, então, no verso 25, as bênçãos que o rei concederia. Então, veja, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, nós temos aqui 3 bênçãos dadas a quem vencer Golias, riquezas, um casamento, ou seja, fazer parte da família real, ou seja, ter privilégios, e isentar-se de impostos, um outro privilégio social daquela época, ou seja, ganharia fama, notoriedade, riqueza e favores reais. São as 3 bênçãos dadas para quem derrotasse o gigante. Davi então ouve isso e vai se questionar. Quem é esse gigante? Lá no verso 26, olha o que ele vai dizer, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ou seja, o que a pessoa vai ganhar com isso? E depois ele diz, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perceba que Davi coloca Deus na situação. Davi entende que a afronta de Golias não é contra os israelitas, mas é contra o Senhor dos exércitos, contra o Deus de Israel. Então ele tem a percepção correta do cenário. Ele não entende isso como uma afronta pessoal, mas como uma afronta ao Senhor, porque ele é um homem ligado a Deus, ele é um homem de fé, ele é um homem fiel a Deus. Bom,
Ali no verso 28 mostra uma certa inimizade entre Eliabe e Davi, né, trazendo ali um Eliabe muito assim, olhando para Davi de forma arrogante, soberba, como se Davi quisesse interferir ali no espaço que era dele, que era Eliabe, né, que era de Eliabe. A luta, a coragem, eram espaços dados aos irmãos maiores de Davi, não ao próprio Davi. Saul, então, vai confrontar Davi, que Davi se predispõe a lutar contra o gigante, e aí Saul vai questioná-lo lá no verso de número 33. Você não pode lutar contra ele porque você ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, você opõe aqui juventude e inexperiência com experiência. Golias era um guerreiro experiente. Ele havia sido chamado lá no verso 4 de campeão. Ou seja, ele já lutou outras batalhas, né? E Davi era moço. Davi não fazia parte ainda do exército. Se não fazia parte do exército, a gente lembra que a gente contava lá em números, contava os homens dispostos a ir à guerra, ou aptos a ir à guerra, a partir de 20 anos. De 20 anos para cima era a idade de se alistar. Então, provavelmente aqui Davi tinha menos de 20 anos. E Davi vai apresentar o seu currículo para Saul. Né? Olha, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão e um urso, lá no verso 34, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então Davi apresenta o seu currículo, que é um currículo de pastor, mas não de soldado. Ele lutou contra um urso, contra um gigante, ou contra um leão, trazendo a ideia de que era alguém que se importava com as ovelhas, que cumpria fielmente o seu chamado, que colocava as coisas nas mãos de Deus. Ele era um guerreiro de Deus, um valente de Deus na execução do seu serviço. Isso é uma mensagem importante, tá, para a gente entender e aplicar na nossa vida prática. Você precisa ser um valente de Deus no seu serviço, seja ele qual for. Não importa se você é advogado, se você é médico, se você é professor, se você é cozinheiro, faxineiro, mecânico, o que for. É neste local que você precisa servir a Deus com valentia. Davi não era guerreiro, Davi era pastor, mas como pastor, ele servia a Deus cuidando das suas ovelhas e fazendo com fidelidade. E agora, essa fidelidade de Davi e essa coragem de Davi era posta em prática ou em teste no campo de batalha contra o gigante Golias. Quando Saul ouve a fé de Davi, ele se convence, lá no verso 37. Veja, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul é convencido pela fé de Davi, não pelo currículo. O currículo de Davi não é interessante. Qualquer pessoa poderia ter matado um leão e um urso, né? Tendo as armas necessárias para isso, faria. E um leão e o urso não são um gigante armado. Mas existe aqui a diferença, que é a fé no Deus vivo. Davi vencia suas batalhas pela fé no Deus vivo. Saul se convence disso e autoriza ele a ir para a batalha. Inclusive empresta lhe sua armadura. E isso, gente, veja, Saul vestiu a Davi da sua armadura, verso 38. Já quer dizer que Saul ele está entregando o reino para Davi. A armadura do rei era a armadura real, ninguém poderia usá-la. Trazia ali mais do que só uma proteção, era um sinal de status, era um sinal de privilégio. Quem deveria portar a armadura de real era o próprio rei de Israel. Então, quando Saul empresta a sua armadura para Davi, ele simbolicamente está dando o reino para Davi, dando a Davi a responsabilidade militar por Israel, não só militar, mas também pastoral, mas também de liderança. Saul, assim, ele vai fazendo quase que um ato profético, um ato simbólico, de passar a sua liderança para Davi.
até porque ele, Saul, que deveria estar usando essa armadura e lutando contra o gigante, não Davi. Davi se recusa a usar a armadura de Saul, também é um ato simbólico de que Davi recusaria o reino à força, Davi recusaria tomar o reino enquanto Saul estivesse ocupando o trono de Israel, e ele vai só com o seu cajado na mão, lá no verso de número 40, escolhendo para si 5 pedras lisas do ribeiro, e vai lá no seu alforje de pastor, com o seu alforje de pastor. Ou seja, ele vai lutar com o gigante não como um guerreiro, mas como um pastor. Ele vai lutar com o que ele é, sem mudar a sua personalidade. Ele vai à batalha sabendo quem ele é, sabendo a função que ele representa, e escolhendo, gente, isso é importante, escolhendo não se mudar, escolhendo não assumir outras funções. Ele não era um guerreiro, então ele não vai se apresentar como um guerreiro, ele vai se apresentar como um pastor. Nós temos um pastor guerreiro, um pastor na guerra, mas pastores também vão à guerra. A guerra do cuidado das pessoas, das ovelhas, a guerra do cuidado de proteger o rebanho. Aqui nós temos um pastor se destinando, se propondo a ir à guerra contra o gigante. Veja lá no verso 42, que o filisteu, então, vendo Davi, desprezou Davi, porquanto era moço, né? Então, a primeira reação que Golias tem é a reação de desprezo. Ele era moço, ruivo e de boa aparência. Mandaram um pastor e não um guerreiro. E aí o filisteu, então, Golias, começa a questioná-lo. Sou eu algum cão? Cão era um animal imundo à época, né? Para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então, veja que a luta entre deuses, isso é importante, tá? É um duelo que representa não apenas um duelo de Davi e o gigante, mas entre os deuses dos filisteus e o Deus de Israel. E aí Davi vai responder no verso 45. Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, as 3 armas de Golias. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, perceba, as armas de Golias eram espada, lança e escudo. 3 armas. Embora você entenda assim, mas o escudo é uma questão de defesa? Sim, mas era um instrumento de guerra. Qual era o instrumento de guerra usado por Davi? Talvez você diga, era a funda, eram as pedras? Não, era o Senhor. Davi coloca que a sua arma de guerra é o Senhor. O seu instrumento de guerra para ir à guerra não é a sua funda, não é o seu estilingue, mas é o Senhor. Ele vai em nome do Senhor, ele vai com Deus para essa batalha. E aí ele diz que hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E o final é que toda a terra saberia que há Deus em Israel, né? Ou seja, a guerra seria vencida por Deus e o Senhor levaria a fama dessa conquista. Veja lá no verso 47, ele reforçando isso. Olha, saberá toda essa multidão que o Senhor salva. O Senhor salva não com espada nem com lança, ou seja, o Senhor dos Exércitos não usa armas humanas. O Senhor dos Exércitos não usa a mesma arma humana que a espada, a lança, o escudo, não. Ele usa o seu próprio nome. Ele vai com a sua própria vontade. Então começa o duelo, o filisteu e Davi correm um contra o outro, Davi pega a sua funda, atira a pedra, encrava na testa do Golias e ele cai com o rosto em terra. Além de cair com o rosto em terra, veja no verso 50 que Davi não tinha espada na mão, então ele corre até o Golias caído, toma a espada deste, puxa a espada e corta a cabeça do gigante. Então, os filisteus, vendo que o seu herói era morto, fugiram. Ou seja, Davi derrota Golias com a pedra, sua funda, e corta a cabeça dele com a própria espada dele, o que era assim, um motivo de desonra. Você morrer através da sua própria espada, alguém te desarmar e matar você com a sua própria espada.
Então a morte de Golias tem todo um significado de afronta, de humilhação. Ele foi morto por um jovem inexperiente em batalhas. Ele foi morto por um jovem que não tinha armadura. Ele foi morto através de uma pedra que foi lançada, não era uma arma de guerra. E depois a conclusão é que ele foi morto com a sua própria espada. Então este jovem que não era guerreiro, este Davi, ele retira a sua própria espada, a própria espada de Golias, e mata ele. Há todo um cenário aqui de tragédia, de humilhação, de afronta. Golias foi verdadeiramente humilhado. E o povo filisteu, em consequência disso, começa a fugir, porque eles viram a humilhação que o seu herói passou. O herói dos filisteus, então, humilhado por um menino. O verso 54 diz que Davi pega a cabeça dos filisteus e leva até Jerusalém. Uma menção importante, porque Jerusalém ainda era uma cidade dominada pelos jebuseus. Então, traz a ideia de que provavelmente israelitas e jebuseus viviam juntos nessa cidade, e já trazendo a imagem de Davi ligada à terra de Jerusalém, que depois ele iria conquistar. Também levando as armas de Golias, que depois vão aparecer no tabernáculo, com os sacerdotes no santuário de Nob, lá no capítulo de número 21. O verso 55, nós temos uma coisa interessante. Saul não reconhece a Davi. Veja que ele pergunta a Abner, o seu comandante, de quem é filho este jovem. E aí, perceba que antes disso, lá no capítulo de número 16, do verso 14 ao verso 23, Davi já tinha tocado harpa para Saul, para espantar o seu espírito maligno. Então pode ser, provavelmente, que esses eventos estejam fora da ordem cronológica, ou que já havia passado muito tempo. Tá? É muito provável que já havia passado um certo tempinho entre esse episódio que Davi toca a harpa para Saul e agora em que Saul não reconhece Davi na batalha contra Golias. Bota aí uma coisa de uns 4, 5 anos, mais ou menos, porque Davi já deveria ter crescido um pouco, deveria ter mudado sua aparência. Então, a gente tem essa diferença de tempo até que Saul não reconhecesse mais a Davi. Então, o que o capítulo 17 do livro de 1 Samuel ensina para a gente? Que a fé derruba gigantes. A fé, ela é capaz de derrubar aqueles inimigos que se levantam contra nós com armas, com espadas, com escudos, Mas, acima de tudo, Golias simboliza não um ser humano real, mas as forças do mal, que aquela oposição contra o reino de Deus. E ele é vencido pela fé de Davi, que mesmo sendo pequeno, mesmo sendo jovem, mesmo sendo inexperiente, tem a sua convicção em Deus, coisa que Saul não tinha. Então, o mais improvável vence a batalha. Agora, também o capítulo 17 ensina sobre responsabilidades, sobre assumir a responsabilidade, principalmente para aquele que é líder. O líder de Israel era Saul. Saul deveria assumir a responsabilidade. O capítulo 17 do livro de 1 Samuel, ele é uma história sobre Saul, não é sobre Davi, principalmente, tá? É sobre Saul. Porque Saul é o vazio que fica na história. Saul é o personagem que se omite. Saul é o personagem que não luta. Saul é o personagem que não tem fé em Deus. Esse capítulo deve ser lido da ótica do reinado de Saul, que é um rei que não está presente, um rei que nesse momento se mostrou covarde, se mostrou medroso, se mostrou incrédulo em Deus. Para ele não tem essa dimensão da fé que derruba gigantes. E aí precisa um menino, um jovem pastor de ovelhas, vir até ele mostrar qual é a verdadeira fé e qual deveria ser a fé do rei de Israel. Isso é um motivo também de humilhação para Saul.
Então, nesse capítulo 17, não foi só Golias e os filisteus que foram humilhados, mas o próprio Saul foi humilhado, porque ele está sendo agora comparado a Davi. O rei Saul, o rei de Israel, o rei posto por Deus. E detalhe, né, gente? Se a gente pegar a história de Saul, Saul estava buscando as jumentas de seu pai. Ele vem de uma tribo benjaminita, né, ou dos benjamins, que quase foi extinta, lá no livro de Juízes. Ele mesmo, diante do profeta Samuel, se coloca como menor, como vindo de uma família pobre. Não era bem assim, mas ele se coloca como vindo de uma família pobre, ou seja, mostrando uma origem humilde. Então, este Saul que Deus retirou de uma origem humilde, de uma tribo quase extinta para ser rei de Israel, deveria acreditar no poder de Deus. Deveria acreditar que Deus pega os simples e os pequenos para colocar em lugares altos, que Deus faz com que os pequenos vençam os gigantes. Mas ele não tem mais essa fé. Essa é uma fé que já foi embora. Esse é um Saul já deteriorado, um Saul já em declínio, em vista de um Davi ascendendo cada vez mais. Então, fica um alerta para a gente não perder a fé num Deus que derruba gigantes, num Deus que batalha por nós, num Deus que faz com que o improvável seja provável, e também não esquecer que, enquanto servos de Deus, nós precisamos ter nele a fé que derrota gigantes. Bom, vamos parar por aqui, porque o capítulo 17 já deu muita coisa, e em breve a gente volta para falar dos capítulos 18, 19 e 20 do livro de 1 Samuel. Um grande abraço e até breve.